Diga amém. Seja bem-vindo nesse santuário para cultuar a Deus e celebrarmos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é sempre um culto especial na nossa vida, porque ela nos leva de volta ao que Jesus fez por nós há cerca de 2000 anos atrás. Quando nós visitamos Israel em 91, nós estivemos nesse lugar, o cenáculo, aonde Jesus comeu a Páscoa judaica, que foi o último ato que ele fez, celebrando a Páscoa, cumprindo toda a lei judaica, e quando ele então instituiu o memorial, a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, ele disse: esta é a nova aliança do meu sangue. Ele estabeleceu uma nova aliança e mandou que os seus seguidores celebrassem em memória do que ele fez. Você tem pensado, irmão, irmã, no que Jesus fez por você? Ele te substituiu na sua morte eterna. Como é que ele fez isso? Ele sofreu a morte física, e a Bíblia diz na carta de Pedro, 1 Pedro 4, que ele desceu ao inferno. Ele foi ao inferno e ali ele sofreu no seu lugar. Ele nos substituiu na sua morte, e Deus o ressuscitou dali. Foi quando Deus disse a ele: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando Jesus veio ao mundo, ele era o unigênito do Pai. Quando ele ressuscitou como primogênito dentre os mortos. O primeiro de uma série a ressuscitar para nunca mais morrer. E porque ele vive, você e eu viveremos. E nós devemos celebrar isto com muita alegria no nosso coração, sabendo que alguém pagou a nossa dívida eterna. E é por isso que Deus tem condições de nos perdoar em Cristo todos os nossos pecados e nos transformar em novas criaturas. Então, a celebração da ceia é um dia muito especial na vida daquele que compreende o que é que Jesus fez. Ele não somente sofreu no seu corpo físico, mas o seu espírito e a sua alma desceram ao Hades. E ali ele ficou por algumas horas, uma parte da sexta-feira, todo dia de sábado, e ressuscitou no início do domingo. Deus havia dado uma promessa para ele nos Salmos, de que o seu corpo não veria a deterioração, a corrupção, nem a sua alma seria deixada no inferno. Por isso, nós devemos celebrar, lembrando o sacrifício que Jesus fez, pessoalmente em meu lugar e em seu lugar, morrendo a nossa morte espiritual. É por isso que nós vamos viver eternamente com Ele. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia e lêssemos o Salmo 100. Eu gosto muito de ler esse salmo nos dias de ceia, porque ele contém grandes verdades. Salmo 100 diz assim, vamos em pé ler a palavra. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores ou habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Diga para quem está à sua direita e à sua esquerda que o Senhor é bom e que nós somos ovelhas dele. Somos ovelhas dele, pastor. Pertencemos a ele. É um privilégio, irmãos.
sermos o povo do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos porque um dia Jesus nos resgatou, ó Deus, da nossa vã maneira de viver, nos trouxe para o teu reino. Ó Deus, nos deu uma eterna salvação. Nos comprou novamente, Senhor. Nos resgatou das mãos do diabo, que havia vencido o homem e tornado o homem seu escravo. Nós te louvamos, ó Pai, porque Jesus fez isso. Te louvamos, Senhor Jesus, porque a tua obra e o teu sacrifício não foi em vão por nós. Ele, Senhor, nos levou ou nos trouxe de volta para o Senhor. E nós queremos lembrar ou relembrar nesta noite o sacrifício que o Senhor fez por nós. O seu corpo que foi moído ali na cruz e a tua morte vicária no Hades, no inferno, em nosso lugar. Mas nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor ressuscitou e o Senhor está vivo pelos séculos dos séculos. E um dia nós vamos estar para sempre com o Senhor. Até lá queremos relembrar a nova aliança no seu sangue, Senhor, lembrando-nos daquilo que o Senhor fez, e caminhar mais um mês em vitória sobre o pecado, sobre as obras do diabo aqui na terra. Maranata é a nossa oração. Vem logo, Senhor Jesus. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Queremos também dar boas-vindas a todas as pessoas que estão nos visitando nesta noite. Temos vários amigos, irmãos de outras igrejas nos visitando e queremos desde já convidá-lo a participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Se você é crente em Jesus Cristo, batizado na sua igreja, uma igreja evangélica, está em plena comunhão com o Senhor e também com a sua igreja, não está em disciplina na sua igreja, participe conosco, então, da mesa do Senhor logo mais. Amém? Irmãos, nós temos o nosso boletim, e eu não vou comentar aqui os avisos que temos aqui, mas apenas fazer um apelo para você, levar o boletim e ler em casa, meditar nessa mensagem do pastor Hernanes Dias Lopes, sobre esse tema que ele coloca. O rei Salomão, ele, ao consagrar o templo, Deus se manifestou ali, o primeiro templo, e logo depois Deus deu um sonho a Salomão. E nesse sonho, conforme nesse relato do segundo livro das crônicas dos reis de Judá, nós vemos ali, dos reis de Israel, nós vemos ali o capítulo 7, verso 12, e o pastor Hernandes faz um comentário. 4 pontos ele destaca, 4 verdades acerca do texto de 2 Crônicas 7,14. E o primeiro é: em tempo de crise, o povo de Deus deve se humilhar perante a face do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de crise nesse país. E não é só nesse país, é no mundo inteiro. Então, mais do que nunca, precisamos nos humilhar diante do Senhor. Em tempo de crise, diz também o segundo tópico, o povo de Deus deve orar com fervor. E eu quero, inclusive, convidar você para estar amanhã aqui na reunião de oração buscando a face de Deus. E também o terceiro tópico, o tempo de crise. Em tempos de crise, o povo de Deus deve abandonar os seus maus caminhos. Irmãos, é mais do que urgente cada um de nós colocarmos em ordem a sua vida. Deus tem falado com algumas pessoas diretamente. Mas esse cartaz que está ali é uma realidade. Jesus está voltando, é tempo de santificar-se. É tempo de preparar. Aliás, o tempo já está esgotado. Você precisa intensificar isto. Deve abandonar os seus maus caminhos. Em tempo de crise, o item 4, quando o povo de Deus se volta para ele se volta para o seu povo para sarar a nação. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade nesse país. Precisamos orar pelo Brasil, pelas autoridades,
pelo povo brasileiro e orar para que Jesus volte logo. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós temos os avisos, estão ali dentro do boletim, você leva, são avisos bem claros em si, e duas orientações que nós colocamos ali, estamos repetindo nos demais boletins, para que você preste atenção, somente as irmãs e também os papais, na educação, na ajuda que você deve dar aos seus filhos. Irmãos, nós vamos dar uma palavra especial hoje é dia de ceia, e eu quero convidar você a ler comigo em dois textos. O primeiro deles no livro do profeta Zacarias, capítulo 12. Para achar Zacarias é fácil. Basta que você ache aí o início, a divisão do Novo e o Velho Testamento, volte algumas páginas, você tem Malaquias e depois Zacarias, capítulo 12. Nós vamos meditar nesse texto. Mas antes de meditar nesse texto, eu já estava me esquecendo, você vai trazer a sua oferta, que eu dou a oferta de manhã, às vezes não me lembro à noite, o envelope não está ali, mas você vai trazer a sua oferta agora e colocá-la aqui à frente. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente orar consagrando as ofertas? Aleluia. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós nos reunimos nesse lugar para cultuar ao Senhor. A razão de nós estarmos aqui é o Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, pela semana que passou. Obrigado, meu Deus, pelo mês que passou. Mais um mês nós estamos aqui hoje para celebrar a mesa do Senhor, trazendo à nossa memória o sacrifício do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo em nosso favor. E o nosso coração se alegra na Tua presença, Pai. Nós colocamos nesse altar as nossas ofertas e nós queremos entregar a Ti, Pai Santo, porque reconhecemos que se temos é fruto da bondade do Senhor sobre nós. Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã. Pai, os dízimos já foram entregues na tesouraria da igreja e nós pedimos agora que o Senhor, Pai Santo, Deus, faça prosperar a vida de cada um em nome de Jesus. Que o Senhor faça grande diferença, Pai Santo, principalmente quando nós estamos vivendo dias difíceis na nossa nação. Nós cremos que o Senhor faz diferença entre aquele que te serve e daquele que não te serve, e que essa promessa, Pai Santo, Deus, seja uma realidade na nossa vida. Abençoa os negócios, livra o teu povo de dívidas, aqueles que precisam vender, ó Pai, que eles consigam esta graça. Meu Deus, faz diferença, meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus.
E agora, Pai, nós consagramos a Ti estes recursos, esse dinheiro, Pai Santo, que servirá para a expansão do Teu reino, que contribuirá com a obra missionária, que ajudará crianças, adolescentes, jovens, pessoas que estão no nosso país e fora do nosso país. Que o Senhor faça multiplicar no Teu reino este recurso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês podem se assentar, por favor. Nós queremos liberar as crianças. Nós queremos só dar um recado. As crianças hoje vão ter uma programação especial. Então, todas as crianças, por favor, vocês se dirijam até o salão onde nós reunimos as crianças. Hoje não vai ter as salinhas separadas. Que Deus abençoe. Apanhe então sua Bíblia agora e, se você não a abriu ainda, abra, por favor, no livro do profeta Zacarias, capítulo 12. Zacarias foi um dos grandes profetas do Senhor, ainda que esteja entre o grupo chamado Profetas Menores. Seu livro é, do começo ao fim, um livro profético. Muitas profecias importantes estão no livro do profeta Zacarias. No capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos. Irmãos, os versículos que vou ler agora, olha aqui para mim, estão na iminência de acontecer. Nós estamos chegando no tempo de cumprimento desta palavra aqui. Então, abra os teus ouvidos hoje para você ouvir e entender a palavra profética do Senhor. Diz assim: a palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor. Observe a linguagem, um copo de atordoamento para todos os povos que estão em redor de Jerusalém. E também para ajudar durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Agora o verso 6. Naquele dia, porei os chefes de Judá, isto é, os generais de Israel, como um braseiro ardente no meio da lenha, ou de lenha, e como um facho entre gavelas, e eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez, no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Essa última parte do versículo é bem difícil de entender. A impressão que temos é que Jerusalém será destruída, reconstruída e novamente habitada. Agora volte um pouco mais, umas 20 páginas mais ou menos, até o livro do profeta Joel, capítulo 3. Para você achar Joel, você pode ir a Daniel, que é um livro mais conhecido, e avançar ali um pouquinho, que você vai chegar em Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 3. Deus falando desse mesmo período, de uma maneira agora bem mais abrangente. Pois eis que naqueles dias e naquele tempo em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, preste atenção, irmãos, aqui ele está falando da restauração de Israel. Essa restauração já aconteceu em 1948, quando os judeus foram restaurados de todas as nações. Não foi como o cativeiro da Babilônia, que eles foram para a Babilônia e voltaram da Babilônia 70 anos depois. Aqui não, eles foram restaurados de todas as nações. Do ano 70, eles foram espalhados, viveram 1878 anos espalhados sobre a terra, e Deus os juntou de volta
E Deus está dizendo: pois eis que naqueles dias e naquele tempo em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosapá. Vale de Jeosapá é o mesmo vale de Jezreel, é o mesmo lugar conhecido como o Vale do Armagedon, no grego, Armagedon, e em hebraico, Megiddo, ou Megido, Armagedon. Deus está falando desse tempo. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam por entre as nações, repartiram a minha terra. Observe também essa linguagem. Deus vai entrar em juízo com todas as nações da terra. Por quê? Porque perseguiram os judeus, espalharam os judeus por toda a terra e repartiram a sua terra. Observa bem essa frase. O motivo de juízo de Deus com as nações é porque repartiram a terra que Deus deu a Israel. Quero te fazer uma pergunta. A quem pertence a terra? De quem é a terra? Minha é a terra, diz o Senhor, né? Ou do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Deus criou. E Deus separou um pedaço desse mundo, desse planeta, e deu ao seu povo a sua herança. Irmãos, quando Deus quis formar para si um povo, para através deste povo trazer a salvação a toda a humanidade, trazer a revelação da sua palavra, Deus chamou um homem, Abraão, que era caldeu, o levou para esta terra que ele iria dar a este povo, fez Abraão peregrinar, depois a descendência de Abraão foi para o Egito, Deus abençoou o Egito, formou ali um povo que foi escravizado, e Deus os tirou dali para levar para esta terra que Deus deu a ele, a terra de Canaã. Deus deu essa terra, e Deus está dizendo: eu vou entrar em juízo com todas as nações da terra, porque perseguiram o meu povo, a minha herança, e repartiram a minha terra. Eu vou falar algumas coisas sobre esse repartir de terra hoje. Por isso que estou lendo esses textos. Então preste atenção nisso que nós estamos falando. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre eventos proféticos possíveis de acontecer, pode acontecer ou não, a partir desse mês de setembro, daqui para frente, esses eventos proféticos estão, inclusive, pululando aí na internet, muita coisa, muita dificuldade, muita previsão, algumas bem fundamentadas, outras bem esquisitas. E eu senti no meu espírito que deveria trazer uma palavra para a igreja de orientação. Quando eu comecei, essa semana, quero dizer isso, essa semana recebi um e-mail anunciando a morte do pastor Enéas Tonini. Não sei quantos conheceram o pastor Enéas Tonini, levante a mão se você o conheceu. Um grande homem de Deus, morreu aos 101 anos, cheio de vigor, de força, pastoreou até o último instante da sua vida. Ele tinha uma voz muito potente, gostava muito de ouvir as suas pregações e ler os seus livros. O pastor Enéas Tonini foi quem me incentivou, de uma certa forma, a estudar esses assuntos proféticos e escatológicos. Porque há muitas décadas atrás, cerca de 30 anos atrás, eu ganhei do meu cunhado um cassete, e ele dizia: você já ouviu falar de arrebatamento da igreja? Eu falei: eu nunca ouvi falar de arrebatamento. Eu tinha mais de 20 anos de crente batista. Os batistas não falam sobre isso, pelo menos naquela época não falavam, hoje falam. E eu ouvi aquela fita, e eu fiquei maravilhado com aquilo.
E ouvi várias vezes, comprei os livros de Enéas Tonini que falavam do assunto, arrebatamento da igreja, e comecei a estudar e a ensinar também. Isso lá pelos idos de 1983, 84, 85, por aí assim. Portanto, há uns 30 anos atrás. Ele veio a falecer e eu senti muito, mas sabia que logo ele haveria de partir. Um grande homem de Deus. Irmãos, eu tenho ensinado, o primeiro estudo dessa série que eu dou, tem o título Israel, o relógio de Deus. Diga assim, Israel, o relógio de Deus. Se você quer conhecer o tempo profético que nós estamos vivendo, nós temos que olhar para Israel, para a história de Israel e para aquilo que está acontecendo com este povo. Esse povo é um milagre, irmãos, um milagre que não tem nenhum paralelo na história que você possa comparar o que aconteceu com o povo de Israel com qualquer outro povo. Um povo que viveu 1878 anos disperso pelo mundo, sem um território, sem governo, sem bandeira, voltar e formar uma nação que hoje detém mais de 20% dos prêmios Nobéis dado na área científica. O Brasil não tem nenhum, nem da paz. Eles têm mais de 20% dos prêmios. Telefone celular, invenção dos judeus. Penicilina, invenção dos judeus. Enfim, uma porção de coisas que esse povo vem criando. Então, Israel é o relógio de Deus. Porque Deus usa o povo de Israel para marcar o seu tempo profético. Então, nós vamos ver hoje algumas coisas que estão se cogitando para acontecer nos feriados judaicos do mês de setembro e daqui para frente. Porque o mês de setembro ele concentra muitos feriados importantes para Israel. Então começa um período de eventos muito difíceis para Israel nesse mês de setembro. Irmão, veja bem, hoje é o Ano Novo Judaico. No anoitecer de hoje começou o novo ano judaico de 5.776. 5.776. Eles partem da criação do mundo, da criação de Adão e Eva, e eles fazem esta contagem, e hoje nós estamos no ano 5.776. Você não precisa, irmão, ter uma visão escatológica, profética, para saber que o mundo está à beira de uma mudança. Não sei se você percebe isso, né, no seu espírito, e quando você lê as notícias, quando você vê a televisão, né, um período de mudanças. Agora mesmo vai ser proposta uma mudança radical, essa semana na ONU. Os sinais, eles são muito, muito claros para aqueles que conhecem a palavra de Deus e que acompanham os acontecimentos. E esses sinais, eles estão, assim, perturbando a vida do povo de Israel. Como eu disse, hoje começa o Ano Novo Judaico, que é chamado de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Ele começa hoje, ou começou hoje, no pôr do sol aqui, vai terminar amanhã, quando começar o pôr do sol, termina o Ano Novo Judaico, dia 14. E de acordo com a tradição dos rabinos, a tradição dos religiosos judaicos, o Rosh Hashanah é o dia em que Deus começa o processo de julgar o mundo. Deus começa, então, no Ano Novo, ele começa esse processo de julgar as pessoas na terra. E este ano, o Ano Novo, o Rosh Hashanah, ele é especialmente único, na medida em que ele também vai sinalizar o fim do ano Shemitah. Você já ouviu falar essa palavra? Ano Shemitah, ou o ano sabático. Quando Deus introduziu o povo na terra de Israel, ele disse, olha, vocês vão plantar 6 anos a terra, e eu vou abençoar. Mas no 7º ano, vocês não plantem nada. Deixa a terra descansar.
Deixe a terra descansar. Uma vez eu conversando com uma pessoa, que era um amigo meu, eu disse: fulano, me explica, como que você trabalha no mesmo lugar que eu? Nós trabalhávamos juntos no Banco do Estado do Paraná, na época, e você vai tão bem, você tem vários apartamentos alugados, mora muito bem. Ele disse: eu recebi de meu pai uma herança, 60 alqueires de terra ali, em Cornélio Procópio. E eu faço uma exploração. Eu falei: você explora bastante. Então ele falou: não, eu planto uma vez por ano milho. Mas só planta milho? Só planto milho. Ele disse: eu colho o milho e deixo a terra descansar. Os meus empregados disseram: fulano, vamos plantar também mais isso, mais aquilo. Eu disse: não, a terra precisa descansar. Eu deixo a terra descansando, e depois ela cresce aquele picão, aquele mato, e chega na hora do plantio, eu incorporo aquilo com o trator e deixo lá, e aquilo vai ser adubo. Eu não adubo a terra, eu não jogo veneno, eu não faço nada disso. Eu colho tantos sacos, uma média muito acima da média que se colhia naquele tempo. E aí eu vendo o que eu preciso para pagar o financiamento, seguro o resto, e quando o milho vai lá em cima, eu vendo e compro um apartamento. Já tenho 6 e esse ano vou comprar o 7º. O que ele fazia? Sem conhecer a palavra, ele aplicava um princípio. A terra deve descansar. Irmãos, a razão do cativeiro da Babilônia foi porque o povo entrou na terra naqueles 490 anos e não deixou a terra descansar. E Deus disse: ah, é? Então eu vou levar vocês para o cativeiro 70 anos. E deixou o povo na Babilônia sofrendo 70 anos para depois trazê-los para que a terra tivesse os seus Shabat, o seu descanso. 70 anos. A terra de Israel é uma das terras mais férteis do mundo. Não sei se você sabia disso. Ali nessa região, aonde vai se travar a batalha do Armagedon, a terra é preta. As melhores terras do mundo estão nessa região de Israel, em Palotina, aqui no Paraná, e no Mar Negro, nas cercanias do Mar Negro. São os 3 lugares onde as terras são mais férteis do mundo. Mas o que eu queria dizer para você é que este ano vai coincidir, então, o 7º ano com o Rosh Hashanah. E os rabinos judeus, eles ensinam que o Messias vem no ano que se segue esse ano sabático, ou o ano Shemitah. Eu não estou dizendo, isso é um ensino que eles dão no Talmud, não estou dizendo que ele vai chegar agora em 2016, mas os rabinos entendem que quando o Messias vier, e nós sabemos que o Messias não é Jesus de Nazaré, mas é o anticristo, ele vai chegar ao término, quando terminar um ano Shemitah, ou um ano sabático, é quando ele vem. Então há um temor ali, uma alegria, um misto de encantamento em Israel, com uma possível chegada do Messias, o Messias de Israel. Então eu quero analisar algumas coisas que estão acontecendo e que têm a ver com esses feriados judaicos. No dia 15, hoje é 13, amanhã é o dia, começa hoje, continua amanhã o Ano Novo Judaico, e na terça-feira, as nações vão se reunir, os representantes das nações vão se reunir na 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa em Nova York, dia 15. E o Brasil, por tradição, desde o começo, sempre abre essa Assembleia Geral com o discurso. Os presidentes costumam ir lá. Não sei se a Dilma vai, porque está muito difícil a coisa por aqui, Estão querendo decretar o seu impeachment. Talvez ela mande um representante fazer o discurso de abertura. O Brasil tem essa prerrogativa, Não sei porquê, mas deram essa prerrogativa para o Brasil. Então, a 70ª Assembleia, 70, número 70,
E 70 é um número significativo na Bíblia. E o que vai acontecer ali, pastor? Cogita-se muito fortemente, a França deve apresentar uma proposta de resolução no Conselho de Segurança Nacional, a França faz parte desse conselho, para a criação do Estado palestino, com a capital, Jerusalém. E deverá ser votado. Os Estados Unidos sempre bloqueou esse tipo de tentativa de aprovar uma resolução sem que o Estado de Israel fosse chamado às negociações. Por isso que há tanta negociação entre palestinos e israelenses, sempre patrocinado pelos Estados Unidos. Mas o Barack Obama já indicou que as coisas podem ser diferentes neste ano. Pode ser que ele não vete, os Estados Unidos não vete, e seja criado o Estado da Palestina nas terras onde Israel, inclusive dividindo Jerusalém, ou, no mínimo, dividindo, e no máximo, tirando Jerusalém dos judeus. Irmãos, se a ONU aprovar essa resolução, e é muito provável que ela seja aprovada, 193 nações estarão dividindo a terra de Israel. E Deus disse, vou entrar em juízo com as nações, pelo que elas fazem ao meu povo, e porque dividiram ou dividem a minha terra. Deus deu esta terra não era Palestina. Preste atenção nisso, irmãos. Nunca existiu a Palestina. A Palestina é uma criação dos romanos. No ano 63, quando Pompeu, o general romano, conquistou toda aquela área, eles designaram aquela área de Síria-Palestina. É aí que aparece na história, a primeira vez, esse nome Palestina. Nunca existiu um povo palestino. Não existiu, isso é ficção. Assim como também nunca existiu um povo jordaniano. A Jordânia é um país fictício, foi criado na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial. Diferente da Síria, que é um país antigo, histórico. Diferente de Israel, que é um país histórico. Diferente do Iraque, que é um país histórico. Diferente do Irã, que é a antiga Pérsia, um país histórico. É preciso conhecer um pouco de história, geografia e geopolítica para você entender essas coisas. Então, é possível que as nações se reúnam terça-feira que vem e comecem a discutir e aprovar a divisão da terra de Israel. E Deus, que já anda irado, vai se irar mais ainda. Então, o conflito da Terra Santa, profetizado aqui nesse texto de Zacarias 12, é um conflito, irmãos, para o tempo do fim. Se você observar bem a linguagem, Deus diz, olha, Jerusalém vai se tornar uma pedra pesada para todas as nações. Muita confusão no mundo por causa da cidade de Jerusalém. Todos querem Jerusalém. Os judeus a têm como a sua capital eterna. Os palestinos querem que ela seja a capital desse Estado que vai ser criado. O Papa e a ONU querem internacionalizar Jerusalém, deixá-la como uma cidade aberta. Berço das 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Agora em Amós, capítulo 9, o último versículo do livro de Amós, o verso 15, Deus diz assim, assim plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Deus deu essa terra para o povo de Israel. E esta terra, irmãos, tem sido objeto de disputa de geração em geração. O feriado, então, de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, ele também marca um período de 10 dias que os rabinos e os religiosos judeus chamam de 10 dias de temor. Diga assim, 10 dias
de temor, 10 dias de arrependimento. Então é um período em que os judeus do mundo inteiro entram em arrependimento. Começa no Ano Novo e vai até o dia 23 de setembro, e vai do dia 14 até o dia 23, que é o dia mais sagrado para os judeus, que é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. E vai ser justamente no dia 17, no meio desse período de temor, que o Congresso dos Estados Unidos, que representa o povo norte-americano, vai estar deliberando sobre a aprovação ou não do tratado que o Obama fez com o Irã. Então, o povo americano, através dos seus congressistas, vão estar dizendo se vão aprovar esse tratado de paz, com a divisão da terra de Israel, né? Muito provavelmente por proposta da França. Tudo isso está para acontecer agora, esses dias. Terça-feira vai ser tomada essa decisão. Os líderes religiosos de Israel, eles dizem que esta aprovação desse tratado com o Irã, que é um país religioso, governado por aqueles de turbante preto, não são os de turbante branco, o presidente lá é um de turbante branco, mas os que mandam mesmo é de turbante preto, né? Esse de turbante preto que está lá governando, que é o líder supremo, ele escreveu um livro, foi publicado essa semana, e ele diz no livro que, se Deus quiser, dentro de 25 anos, Israel deixará de existir da face da terra. Estão fazendo um tratado de paz com o Irã para liberar os recursos, porque há um estrangulamento econômico do Irã por causa das medidas, das sanções econômicas que vão ser levantadas agora, se for aprovado isso, e bilhões de dólares vão entrar para o Irã, que é um país terrorista, pois patrocina o Hezbollah, que é terrorista, patrocina o Hamas e patrocina e ajuda o ISIS, esses que estão degolando os cristãos. Estão matando os cristãos. Aliás, você precisa ficar atento nas notícias. O mundo gira muito rápido. A Rússia acabou de mandar o maior submarino nuclear do mundo, pertence a ela, com 200 ogivas nucleares para as costas da Síria. Está a caminho de lá, está chegando lá, já saiu uns dias atrás, escoltado por 2 corvetas e alguns submarinos, o maior navio nuclear do mundo, ele é enorme, com 200 ogivas, capaz de colocar ogiva nuclear em qualquer ponto do globo. Vai ajudar ali o Bashar el-Assad a manter-se no poder. O mundo está ficando cada vez mais complicado. Você sabe que a Rússia e os Estados Unidos estão estremecidos por causa da Ucrânia, por causa daquela área que a Rússia anexou a Crimeia, que era parte da Ucrânia. E aquilo ali vai dar ainda muito panos para manga. Irmãos, Barack Obama, ele anunciou o esboço desse tratado que eles fizeram, aprovaram, os governos americanos e mais 5 países importantes da Europa, com o Irã. Ele anunciou esse esboço, que depois foi sendo discutido. No dia 1º de abril do ano passado, ele anunciou isso ao mundo. Pouca gente percebeu a data do anúncio. Mas, como nós estamos examinando acontecimentos ligados à história de Israel, e as datas e as festas de Israel têm muito a ver, neste dia, ele corresponde, se não me engano, a 29 do mês de Elul, não tenho bem certeza, me fale agora, posso estar falhando, mas é a mesma data
em que o príncipe da Pérsia, que hoje é o Irã, convenceu o rei Assuero a assinar um decreto. O nome dele era Amã, está lá no livro de Esther, essa história. Amã convenceu Assuero a assinar um decreto decretando a morte de todos os judeus que estavam no reino da Pérsia naqueles dias. Os judeus estavam todos lá, estavam exilados lá. Foi Amã. No dia em que se sabe que Amã fez esse decreto, levou o rei a assinar esse decreto, ele era um homem muito influente. Nesse mesmo dia, Barack Obama anunciou o esboço do tratado que seria feito com o Irã. E não foi sem razão que Benjamin Netanyahu, em 3 de abril deste ano, ao visitar o Congresso norte-americano a falar para as duas câmeras, o Senado e a Câmara dos Representantes, ele faz uma citação da festa do Purim. Por quê? Porque Mardoqueu, que era tio da rainha Esther, que havia sido escolhida para ser rainha, uma mulher extremamente linda, e o rei Assuero havia se apaixonado por ela, Mardoqueu orienta Esther a entrar na presença do rei, mesmo correndo risco de vida, e ir e pedir a revogação desse decreto que o rei havia assinado por influência de Amã. Benjamin Netanyahu escolheu esta data para falar ao Congresso americano. E ele disse, olha, amanhã nós vamos estar comemorando a festa do Purim, que celebra a vitória judaica sobre Amã, um dos príncipes da Pérsia daqueles dias antigos. E, ao longo dos quase 4.000 anos de história de Israel, muitos povos tentaram aniquilar Israel. E este é um fato, há 2.500 anos atrás. Mas Deus reverteu aquilo. E, através da influência da rainha Esther, o rei assinou um outro decreto, que ele não podia revogar aquele, porque os decretos dos reis da Pérsia daquela época não podia ser revogado, tinha que ser cumprido. Mas ele autorizou os judeus a portarem armas e se defenderem. E os judeus se defenderam e sobreviveram naquela situação. Irmãos, essas coisas são muito significativas no mundo espiritual. Voltando aos feriados judaicos, então. O feriado do Yom Kippur, que será no dia 23 desse mês, de setembro, é conhecido como o dia da expiação, em que Deus sela os seus juízos sobre a humanidade. O Yom Kippur é o dia mais sagrado dos judeus, para o povo judeu. E, curiosamente, nesse 23 de setembro, que é o Yom Kippur, foi o dia que o Obama escolheu para receber o Papa Francisco na Casa Branca, em sua primeira visita que ele fará à Casa Branca. Nós devemos lembrar que o Papa Francisco, no seu papel de líder do mundo católico, ele optou por se envolver no conflito entre Israel e Palestina e reconheceu recentemente, como chefe do governo do Vaticano e da Igreja Católica, o Estado da Palestina. Portanto, ele vai estar visitando justamente no dia do Yom Kippur. E é bem interessante, porque algumas pessoas são bem especulativas. O Papa Francisco é o Papa número 266, do 166º Papa. 266. Ele vai estar visitando o Obama no dia 266 deste ano. E alguém disse que a gestação do ser humano dura 266 dias. Será que vai haver alguma coisa aí? Alguma nova ordem mundial? Porque em seguida ele vai falar no Congresso americano e na ONU. E ele vai propor, junto com a ONU, uma nova agenda. A agenda que vai mudar o mundo inteiro. É a chamada Agenda 2030 ou 2030. Eu já tenho recebido algumas coisas, aparentemente ótimo, mas o controle vai estar na mão desses que governarem
e implementarem esta agenda no mundo inteiro. Controle de alimentos, controle de energia. E lembre-se, o anticristo vai controlar alimento, água e energia. Quem controlar essas três coisas, controla o mundo. Está entendendo? A agenda está pronta, vai ser anunciado no dia 23. Não sei se você está percebendo as correlações. Você está me acompanhando, irmão? Você está conseguindo me acompanhar as coisas? Nesse mês de setembro ainda, nós vamos ter os feriados, mais para o final do mês, o feriado de Sucote, que é a festa dos tabernáculos. É a última das 7 festas do Senhor que Deus mandou que o seu povo comemorasse. Agora veja bem, os evangélicos, eles cometeram um grande erro, eles abandonaram estas coisas. Nós deveríamos estar comemorando também. E criou-se, o evangélico, ele afastou-se do povo judeu de uma tal maneira que foi criada até uma doutrina chamada doutrina da substituição. Nós substituímos o povo judeu. Então, toda a bênção, todas as promessas, nós pegamos para nós. E todo o castigo, toda a vara, nós deixamos para eles. A parte ruim. Essa doutrina é errada, irmãos. É totalmente antibíblica. Deus não comete erros. Ele separou este povo, trouxe esse povo, colocou novamente na terra e tem uma semana de anos para tratar com eles. E o povo de Israel é que vai, no milênio, depois do milênio, melhor dizendo, ser a principal nação da terra. Porque depois do milênio, a terra vai continuar, viu? Tem os novos céus e a nova terra, mas essa terra aqui vai continuar. Voltando então, nós vamos ter agora os feriados da festa dos tabernáculos Sucote, que vai começar no dia 28 de setembro, que é também o dia da última lua de sangue, das 4. Você se lembra que eu fiz uma ministração no começo do ano, em janeiro, está lá no site. Se você não achar no site, você pode entrar, coloca Pastor Valtenir, 4 luas de sangue, e você vai achar, porque eu fiz em outros lugares também, colocaram no YouTube. E ali eu falo dessas 4 luas de sangue. Irmão, a 4ª lua de sangue vai ser agora, no primeiro dia da festa de Sucote, ou tabernáculo, que vai ser dia 28. E ela será visível no Brasil, será visível em Jerusalém, em Israel. As outras 3 não foram visíveis em Israel. Muito interessante esse ciclo, porque todas as vezes que essas tétrades acontecem em datas das festas do Senhor ou das festas judaicas, sempre há acontecimentos importantes para Israel e que, via de regra, envolve guerras. Quer ver? A última delas aconteceu em 1967. Em 1967, Israel envolveu-se na guerra dos 6 dias e conquistou a parte velha da Jordânia, conquistou todos esses territórios que hoje é objeto de negociações e briga e confusão aí. Tudo veio na guerra dos 6 dias. Em 1967, tivemos uma lua de sangue, 2 luas de sangue em 67 e 2 em 68. Voltando ainda mais para trás, 1948 e 1949, nós tivemos as tétrades, 4 luas de sangue, 2 em 48 e 2 em 1949. O que aconteceu? Foi criado o moderno Estado de Israel em 1948. E houve a Guerra da Independência. Então, toda vez que ocorrem essas luas de sangue, alguma coisa importante e também de sofrimento ocorre com esse povo. E a outra, voltando ainda mais na história, né, foi em 1493. Então, se você pegar 1493, 1948, 49, 1967, 68, 2014, 2015. O que aconteceu em 1493?
de significativo, porque houve a Tétrade em 1943. Houve a expulsão dos judeus da Espanha e a descoberta da América e a fundação dos Estados Unidos da América em 1492, com a descoberta por Cristóvão Colombo, que era um judeu oculto. Eu falo disso quando eu falo das 4 luas de sangue. Agora, preste atenção num detalhe extremamente importante que vai acontecer agora, nessa 4ª lua de sangue, nessa tétrade. No dia 28, essa última lua de sangue dos anos 2014 e 2015, ela será uma superlua, ou seja, a lua vai estar no seu ponto mais próximo da Terra, no seu perigeu. E ela será visível em Jerusalém, totalmente visível. Irmãos, presta atenção nisso que eu vou falar. Desde o ano 70 da nossa era, que a lua não é visível sobre Jerusalém, vai ser agora. A tétrade coincidindo com as festas judaicas. Então, faz 1945 anos que os judeus não veem a lua de sangue sobre Israel. No ano 70, aconteceram as tétrades. E, em seguida, Jerusalém foi destruída, e o templo foi destruído, e eles foram espalhados na face da terra. Eu acho que é muito significativo, né? Dá o que pensar. Ou seja, 1945 anos depois, ocorre a lua de sangue visível sobre Jerusalém. Por isso há um frenesi muito grande em Israel. O que vai acontecer? E os rabinos estão dizendo, possivelmente a terceira guerra, ou a guerra de Gog e Magog. Gog e Magog. Se você não viu a ministração, desafio você a entrar no meu site, Valtenir Porto, www.valtenirporto.com, e olhar esse estudo que eu fiz em 2009. A única coisa que precisa atualizar nesse estudo é que em 2009 ainda não tinha sido descoberto. A maior riqueza de Israel foi descoberta em 2010. Israel descobriu uma reserva de petróleo extraído do xisto, que vai colocá-lo praticamente ao lado do maior produtor do mundo, que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem uma reserva de petróleo de 260 trilhões de litros. Israel, com esta reserva do óleo extraído do xisto, vai ficar com 250 trilhões de óleo extraído do xisto. E os americanos aperfeiçoaram um sistema. É por isso que, não sei se você acompanha, o maior produtor hoje não é a Arábia Saudita, é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma grande reserva de xisto, e eles desenvolveram uma tecnologia chamada cracking, que possibilita a extração rápida do petróleo do xisto. Nós aqui no Brasil temos essa refinaria Getúlio Vargas em Araucária, ela só refina do xisto, o óleo extraído do xisto, que é um óleo muito bom, de boa qualidade. Por isso é que o petróleo caiu de 110, 120 dólares por barril, hoje ele está a 50, 55, por quê? Porque o americano está produzindo e vendendo boa parte para o mundo. Irmãos, eu já não tenho tempo para fazer o que eu ainda pretendia fazer, mas eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele tem usado, Ele tem cumprido aquilo que Ele disse para Abraão em Gênesis 2:3, quando Ele disse, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as vezes que os Estados Unidos patrocinou essa divisão da terra de Israel, fenômenos naturais, guiados por Deus, que são atos divinos ou atos de Deus,
acontecer. Por exemplo, nesse tratado agora com o Irã, quando foi anunciado no Irã, aquele país sofreu uma onda de calor apocalíptico sem precedente na história dele. Centenas de pessoas morreram de calor no Irã naqueles dias que foram anunciados. E logo em seguida caiu um meteoro no Irã. Não sei se você ficou sabendo disso. A imprensa divulgou isso. Então, toda vez que se reúnem para tratar do chamado processo de paz, que é nada mais do que divisão da terra de Israel, essas catástrofes naturais, elas acontecem, porque Deus diz que Ele vai entrar em juízo com todas as nações por causa da divisão da terra que Ele deu para Israel. Eu vou citar rapidamente aqui alguns acontecimentos que você talvez se lembre, mas que você não faz a ligação entre a tentativa de dividir a terra e o que Deus faz. Presta atenção. No dia 30 de outubro de 1991, o presidente dos Estados Unidos, o George Bush, o pai, ele abriu a Conferência de Madrid com a expectativa de que Israel trocaria terra por paz. Enquanto esta conferência estava em andamento, no mesmo dia, formou-se no Atlântico Norte aquilo que foi mais tarde chamado de uma tempestade perfeita, criando as maiores ondas no Atlântico. Essa tempestade ela se deslocou de uma maneira que não é o normal das tempestades se deslocar de leste para oeste. Ela se deslocou 1.000 milhas, ou seja, 1.600 quilômetros, e no dia 31, no dia seguinte, ela atingiu a costa da Nova Inglaterra com ondas de 11 metros, mais de 11 metros de altura, que atingiram a casa do presidente Bush, localizada no lugar chamado Kennedy Burgersport, no Maine do Sul. E essas ondas danificaram de uma maneira severa e ampla a casa do presidente Bush, pai. No dia 23 de agosto de 92, a Conferência de Madrid mudou-se para Washington e as negociações foram retomadas. Um dia depois, o furacão Andrews, que é o pior desastre natural registrado na história americana, atingiu a Flórida, causando prejuízo de cerca de 30 bilhões, isso em 92, e deixou mais de 180 mil desabrigados no estado da Flórida. Deus está dizendo, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Dia 21 de janeiro de 98, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, no seu primeiro mandato como primeiro-ministro, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, na Casa Branca e foi recebido de forma hostil. Toda a imprensa nacional e internacional publicou isso. Clinton e a secretária de Estado, Madeleine Albright, recusaram-se a almoçar com ele. Foi neste dia, mais tarde, que o escândalo de Mônica Lewinsky estourou e praticamente acabou com a carreira política de Clinton. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 16 de janeiro de 94, o presidente Clinton se reuniu com o presidente Hafez el-Assad da Síria. Hafez el-Assad é o pai do Bashar el-Assad, que está aí no governo. Então, em 94, Clinton se reuniu com ele em Genebra. Eles discutiram um acordo de paz com Israel, em que Israel teria que devolver as colinas de Golã. Dentro de 24 horas aconteceu o poderoso terremoto de Northridge, que registrou a média de 6,9 graus na escala Richter e atingiu o sul da Califórnia. O terremoto causou prejuízo de 20 bilhões de danos e matou 57 pessoas e feriu mais de 5 mil. O terremoto se tornou o segundo desastre natural mais destrutivo a atingir os Estados Unidos da América. No dia 28 de setembro de 98, a secretária de Estado, Madeleine Albright, deu uma conferência de imprensa detalhando
aquilo que seria feito por intermédio dos Estados Unidos, por intermediação dos Estados Unidos, entre o líder da OLP, Yasser Arafat, e Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. De acordo com aquilo que ficou acertado, Israel seria obrigada a desistir de 13% do território da Judéia e da Samaria. Isso foi amplamente divulgado pela imprensa. No mesmo dia, um furacão de categoria 4, George, entrou nos Estados Unidos, na costa do Golfo, com ventos de 176 quilômetros por hora e com rajada de 280 quilômetros por hora, e foi o pior furacão, o mais custoso depois do Andrews, causando 10 bilhões de danos e matou 604 americanos. No período de 15 a 22 de outubro de 98, Arafat e Netanyahu se reuniram num lugar chamado Way River Plantation, em Maryland, para 5 dias de intensas conversações, como parte de uma continuação do plano de Madeleine Albright, que forçaria Israel a desistir de grandes áreas da Judéia e Samaria. No dia 17, bem no meio desse período, o furacão Madeleine transbordou. Ainda que ele não tenha atingido os Estados Unidos, embora ele não tenha chegado à terra firme, ele provocou chuvas torrenciais e tornados que atingiram o sul do Texas e causou prejuízo de 750 milhões e matou 31 pessoas, afetando 1/4 do estado do Texas. A tempestade só se dissipou quando a reunião terminou em Maryland. E no dia 21, Clinton declarou aquelas áreas atingidas do Texas como áreas de desastres. Irmãos, no dia 30 de novembro, isso aqui está mostrando como Deus usa essas coisas toda vez que o homem tenta dividir a terra. Ele está dando aviso, e bloqueando isso através dessas coisas. No dia 30 de novembro de 98, Arafat chegou em Washington novamente para encontrar-se com Clinton. Ele propôs um Estado palestino com Jerusalém como capital e começou os esforços para arrecadar dinheiro. Um total de 42 nações concordaram em dar a Arafat 3 bilhões de dólares. E Clinton prometeu 400